Boa tarde, galera. Estamos no nosso 14º episódio. Hoje a gente vai falar sobre o tempo, a organização dele, né? Pensando em tarefas de curto prazo, longo prazo, como que a gente se organiza na nossa vida para ter os melhores resultados. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Douglas. Olá, boa tarde. E aí, como estamos com a dominação do tempo? Estamos bem nesse papel ou mais ou menos? Eu tô mais para menos do que para mais. O ouvinte aqui vai chegar e falar: nossa, estava achando que ia ter as melhores sacadas sobre dominar o tempo. Não, mas É justamente, eu acho que... né? Talvez a gente ajude nas piores sacadas, entendeu? E daí a pessoa já sabe que não fazer. Isso também é importante, saber o que não fazer. Aprenda com o erro dos outros. Uhum. Estamos aqui para ensiná-lo como não fazer. É isso aí. Mas eu olhando aqui, uma das coisas que a gente domina super bem é o início do nosso episódio, né? Todos os dias às 13 horas, 1 o'clock. Faça chuva, faça sol, estamos aqui. Estamos aqui certinho, então Faça frio. Já é um sinal de uma pequena gestão de tempo também, né? Uhum. E eu estou fazendo um processo, né, com o coach, né, e ele me trouxe a questão das minhas tarefas do dia a dia, né, como que elas estavam, né, porque ele falou assim, ó, a gente vai precisar fazer um mapeamento de 10 anos, para a gente conseguir desdobrar para 5 anos, e até a gente cair nas tarefas menores, né, projetos de 1 ano, até cair nas tarefas do dia a dia. Aí ele falou, mas como que tá o mapeamento aí das tarefas do dia a dia? Eu falei, não tem, né? Não tinha. E aí uma das percepções que eu tive foi, primeiro, quando você vai para fazer esse mapeamento de tarefas, eu tenho do meu trabalho, né? Do meu trabalho eu até tenho, assim, a gente trabalha com a Asana. A Asana é uma ferramenta para que você cria roadmap, que seria o projeto, né, mais longo, por onde você vai seguir, e aí a gente vai criando, vai desdobrando também até criar pequenas tarefas, né, no nosso dia a dia. Então, no trabalho, legal, eu estou muito acostumado a trabalhar com uma ferramenta dessa. Agora, para as minhas coisas pessoais, eu não tinha esse controle, sabe, essa gestão. Uhum. E aí eu falei assim, beleza, vamos fazer isso aqui, eu acho que deve ser fácil. Só que, primeiro eu falei assim, nossa, eu vou organizar do mesmo jeito que eu organizo as tarefas do meu trabalho. Aí eu já vi que não assim, a gente tem muita coisa do dia a dia que a gente faz todos os dias, a gente tem coisa que faz toda semana, aí tem coisa que a gente faz todo mês. Aí eu fiz uma separação mais ou menos dessa maneira. Fui lá no Trello, criei um Trello, tipo, coloquei etiquetas de coisas diárias, de coisas mensais, de coisas que são semanais e também coisas únicas, assim. Então, e criei uma caixa de entrada e comecei a descarregar todos os meus afazeres. E aí, tipo, vim aqui no meu quarto, falei assim, ó, o que eu faço aqui? Eu faço podcast todos os dias, vamos lá, eu tenho minhas tarefas da Cobre Fácil, eu tenho isso, e fui colocando, tipo, tudo. Cheguei, aí comecei a andar pela casa, falei, onde que eu tenho mais ações aqui para fazer? Nossa, essa cômoda tá quebrada, deixa eu, tipo, anotei para arrumar a cômoda. Tem isso aqui que eu preciso instalar. Comecei a colocar todas as tarefas, mesmo tarefas recorrentes ou tarefas únicas. E nossa, só esse processo da gente desovar, vamos dizer assim, ou descarregar o nosso cérebro em tarefas, nossa, já me deu um alívio mental muito grande. Eu estou nessa parte do processo ainda, então eu quis até trazer para vocês isso, porque é uma coisa que eu acho bem legal de ser feito, que é esse descarregar a mente
e conseguir colocar em tarefas e depois organizar elas durante o período para ir matando elas de forma Foi um organizada. processo terapêutico, então, fazer essa atividade. Sim. Você Porque conseguiu ir se analisando enquanto vinha fazendo isso. Sim, uma das coisas que eu notei bastante é que quando a gente não anota as tarefas que a gente tem para fazer, elas ficam nos consumindo de forma aleatória. Então, assim, elas voltam na nossa cabeça, e como a gente não está com ela anotada, a gente gasta um tempinho tentando colocar ela em algum momento. Mas a partir do momento que você descreveu ela, que você anotou ela, quando ela volta na tua cabeça, você fala, não, já está anotada. Sai daqui, né? Não preciso me preocupar agora. Não vem consumir meu cérebro aqui, não. Porque senão eu ficava parecendo um navegador. Sabe o navegador do Chrome? Quando você começa a abrir janelinha? Abre janelinha, abre janelinha, abre janelinha, não fecha? No final, você não sabe nem o que você está fazendo, o que você está procurando. Você não sabe, você já se perdeu completamente. E aí parece que você está fazendo 1 milhão de coisas. Porque aí você fala assim, não, nossa, eu estou muito atarefado, eu estou muito... Não consigo fazer mais nada. Porque, tipo, são 10 coisas que você tem para fazer, mas como elas te visitam aleatoriamente o tempo todo, parece que você tem 1 milhão de coisas para fazer, entendeu? É isso mesmo. E nesse meio tempo ainda entra a rede social, que você vai dar uma olhadinha e aí você se perde. Aí eu percebo quanto tempo que a gente se perde na rede social, né? Nossa, eu particularmente, assim, às vezes, a hora que eu vejo, você levou o celular para o banheiro. Você ia fazer um xixizinho de 2 minutos, a hora que você vê, faz meia hora que você está lá sentado. A perna já está dormindo, o braço já está dormindo, e aí essa meia hora você teria feito, aí, de repente, 5, 6 atividades dessa que você, né, se colocou para fazer no dia. Eu falo assim, ó, redes sociais eu tenho consumido pouco, tenho evitado mesmo. Lógico, né? Eu acabo consumindo muito o YouTube. Só que o YouTube eu consumo ele de forma... Eu dou um play e eu não preciso necessariamente ficar assistindo, eu não assisto os vídeos. Eu tenho muito a questão de podcast, de ficar ouvindo e tal. Então, se eu for olhar o tempo que eu fico no YouTube é muito grande, mas é muito podcast. Então, vou caminhar, tô ouvindo o YouTube. Eu tô indo buscar o Léo na escola, tô no YouTube. Tipo, então eu ouço como um rádio, entendeu? Sim. Principalmente podcast. Mas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, eu evito bastante. Que aí é aqueles que você fica naquele processo de roleta, né? Eu pulo um pouco fora. É o que eu tenho tentado fazer, que eu vi o pessoal comentando. Falar, esteja na rede social mais produzindo do que consumindo. Então eu estou tentando gerar conteúdo no YouTube, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, para realmente, se eu estou com o celular na mão, eu vou tentar fazer isso de alguma forma produtiva. Que eu absorva a mensagem, mas que eu também retransmita ela. Como uma forma de tentar gravar aquele ensinamento que você tem ali. Porque senão você fica só. Eu já sei, ainda sou muito assim. A gente assimila muita informação, vai guardando tudo na mente, só que na hora que você vai utilizar isso, tipo assim, tá na teoria, não tem prática. Então, às vezes você não. A gente estava discutindo esses dias. Pô, você percebe que ter uma ideia é rapidinho na sua mente. Você vai gravar ela, leva um tempo. Você vai editar essa ideia, leva mais um tempo. Aí você Mais percebe que você tempo. perdeu 1 hora para escrever uma coisa que era 1 minuto na sua cabeça, que você mandava um áudio pro seu amigo. Você falou, uai, transmitir conhecimento é bem complexo, mas é importante. Se você quer ser relevante realmente, ser realmente produtivo. E pensando em rede social, eu que estava matutando aqui no comecinho que o Guilherme falou, por que a gente tem uma ferramenta nas empresas, que é medição de tarefas, conteúdos, e a gente tem tanta resistência para trazer isso para nossa vida? Será que tem alguma explicação psicológica, da gente ficar meio chateado? Nossa, estou tendo controle sobre a minha vida e eu não queria? Eu acho que às vezes tem a ver com aquela obrigação, né, do trabalho, e aí na vida pessoal você não quer ter tanta obrigação, né? Você quer ter uma coisa mais, é a hora que der eu faço, não quero ninguém mandando em mim, não, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver
com essa coisa assim de lá da escola mesmo, né? Que você já ia para a escola meio que empurrado, e aí chega lá, pai manda, professor manda, e aí depois vai para o trabalho. As pessoas ainda ficaram com essa coisa, assim, eu acho, em relação ao trabalho, né? E aí chega em casa ou na vida pessoal, fala, não, agora ninguém manda em mim, eu vou fazer o que eu quero, sei lá, acho que ficou Tipo um uma trauma. birrinha bobeira, assim, né? Fica esse clima, mas eu acho que a produtividade, né, ela depende muito de você saber o que você precisa fazer, sabe? Se você não tem muito claro, porque, assim, eu estava comentando com vocês que eu estou no processo de planejar algo mais para futuro. Então, para ter esse planejamento de futuro, eu preciso estar alinhado com os meus valores, vou ter que ter bastante coisa assim para determinar o que eu quero e aonde eu quero chegar, como eu vou fazer esse plano e tudo mais. Só que é o seguinte, é muito ruim. Beleza, fui lá, tive uma ideia, criei aquela mentalização do que eu quero ser, aonde eu quero alcançar e tudo mais. Beleza. Só que e aí, vou ficar só nessa visão? Como que eu vou transformar isso num projeto real? Eu vou precisar ter tarefas, entendeu? E aí eu vou colocar essas tarefas aonde? Não, vou pôr só as tarefas do que eu vou fazer para esse projeto. Só que, e aí, vai estar contabilizado o que você está fazendo hoje na sua vida? E aí, onde que vai se encaixar? Qual que é o horário que você vai fazer isso, entendeu? E aí você começa a casar com a tua rotina do seu dia a dia. E aí por isso que eu vejo, às vezes, os projetos morrendo, sabe? Eu tive muitos projetos individuais, assim, que eu falei assim, vou fazer isso. Só que aí, não tendo a gestão do seu dia, não tendo a gestão, não só do seu dia, que às vezes o dia você está sendo gerido ali pelo teu trabalho, né? E que eu até falei para vocês que eu tenho uma organização do meu trabalho. Mas e pós-horário? E pós-trabalho? Como que eu estou organizado? Aí eu vejo que eu fico muito reativo. É o que aparece. Surgiu uma demanda. Aí é uma das coisas que eu queria comentar, que é o seguinte, que a gente começa a pegar a demanda dos outros. Porque a gente está tão reativo e a gente não tem uma tarefa, algo específico já organizado para a gente fazer, que aí aparece alguma coisa para fazer. Ô Guilherme, você vai ali no mercadinho para mim? Pega não sei o quê? Eu pego, tipo, por quê? Eu não tenho tarefa a fazer, eu estou sem tarefa na minha cabeça. Eu até tenho um monte de coisa a fazer, mas eu não estou organizado em que momento que eu vou executar isso, qual que é a prioridade de fazer isso ou ir no mercadinho, entendeu? Então, aí fica um pouco difícil da gente executar aquilo que tem que ser feito, sabe? Porque você não tem tarefa nenhuma, você não tem prioridade nenhuma, você só vive de forma reativa. Nossa, e é bem pesado isso, porque tava matutando. Porque se você não define o que é importante primeiro e vai sempre em cima dos urgentes, vão surgindo coisa atrás de coisa, que nem você falou. A vida não espera você decidir, nossa, eu quero fazer esse projeto primeiro. Não. A sua esposa tem uma demanda e precisa de atenção, o seu filho tem uma demanda e precisa de atenção, o seu corpo precisa de atenção, e aí como é que você vai organizar isso? Essa discussão que a gente estava tendo. A gente tem uma vida X, você resolve fazer uma nova vida, vai ter novos hábitos. Na hora que você começa a troncar novos hábitos, tentando misturar com os antigos, você descobre que você não tem tempo para fazer tudo. E aí, o que você vai fazer? O que é importante, o que é prioridade, o que é sobrevivência, o que é convivência com terceiros e como é que você vai fazer nessa dança. Essa dança que acho que a gente fica postergando o que não está engatado numa rotina e a gente vai deixando para depois. Não, esse projeto, às vezes é bobeira, foi devaneio meu e você não acredita em si próprio para persistir naquela atividade, né? Pode ser alguma coisa relacionada a isso, né? Que a gente vai criando resistência e não tem persistência no projeto, né? E muitas vezes essas próprias atividades que se tornam ali urgentes, elas eram lá atrás atividades que, se você tivesse feito, elas não se tornariam urgentes, né? Então a gente tem que entender isso. Se você ficar só atendendo o urgente, você só vai ter coisas urgentes a se fazer.
Então, igual a Nana falou, às vezes você olha lá um móvel, nós precisamos consertar esse móvel, mandar para o conserto que seja. Aí você fica lá, só prorroga. Aí um dia alguém cai naquele móvel, ou sei lá, né? O móvel quebra e você não tem mais onde colocar as coisas, aí, pô, é urgente, agora eu tenho que passar a fazer isso, aí você sai correndo, deixa um monte de coisa para trás, que daí essas coisas que você está deixando para trás depois vai lá virar urgente, né? E aí vai virando essa bola de neve, né? Então, a hora que você consegue realmente fazer essa gestão de tempo, aí você já arruma aquele negócio antes, com tempo, com calma, não precisa sair correndo para comprar outro novo, né? Gastar dinheiro, gastar tempo com outra coisa. Fez, organizou, tal, beleza. Aí já tem outra atividade ou tempo para fazer outras atividades, né? Eu acho que o mais importante das atividades, eu acho que é isso, é a gente entender o que é realmente urgente, né? O que é prioridade, o que é importante, o que não é tão importante assim, porque eu vejo que no meu caso, eu confundo muito assim, as atividades, principalmente as atividades do serviço de casa com o trabalho, sabe? Como eu não tenho ainda muito cliente, então tudo bem eu usar meu tempo para cuidar da casa, mas aí eu não uso meu tempo para, sei lá, gravar meus vídeos e investir no meu profissional, que é o que vai me trazer clientes, então eu fico nesse giro o tempo todo. E o ponto que eu trago para esse lado do futuro também, de olhar um pouco mais para o futuro, porque quando a gente tem muitas tarefas, a gente vive somente através delas, dessas pequenas tarefas, e mesmo quando a gente tem esses projetos, eles acabam não sendo sucesso ou ficam no devaneio ali, né? A gente não consegue dar sequência e não consegue implementá-los, porque a gente não tem uma cultura de colocar isso em tarefas, execução, o que precisa ser feito para a gente chegar no objetivo, entendeu? E aí a gente traz os episódios antigos, como que gera uma constância sobre uma ação se eu não tenho agenda para ela. Às vezes, uma coisa que eu vejo também bastante, a gente não fecha a nossa agenda, então a gente sempre deixa aberto para aparecer coisas ali. Eu não sei se é aquela coisa surprise, né? Tipo, eu não vou fechar minha agenda aqui porque eu quero ser surpreendido, entendeu? E aí surpresas nem sempre são boas, né? Diga a Gabi aí nesses últimos Nossa, dias. nem me fala, esses últimos dias foram só surpresas desagradáveis. E assim, então, tudo bem, são coisas que tem, assim, não importa se sua agenda tivesse travado, você teria que fazer um ajuste nelas. Sim. Mas tem muitas coisas que aparecem e que são nossos ladrões do tempo, sabe? E eu acho que justamente você ficar pensando nessas possíveis tarefas que pode vir a acontecer já é um ladrão do tempo, porque, igual no meu caso, a gente nunca espera, né? Perder um parente, perder um amigo próximo, né? Ter que se deslocar, mudar seu dia para ir estar lá no velório, para participar, etc. Mas se a gente ficar, não, eu vou deixar aqui o meu tempo mais livre, porque se acontecer alguma coisa, né? Aí você já perdeu o tempo pensando, você às vezes deixou tempo na sua agenda para se acontecer alguma coisa e você não foi, né, não foi útil ali. Então, eu acho que o que a gente precisa aprender é ser reativo com as surpresas e organizado e ativo com as atividades realmente que tem que acontecer, né? Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, crianças, filhos, no geral, tudo é urgente ou é alguma pessoa que eu falei, como eu não tenho, a gente acha que tudo tem que ser para ontem? Não, a criança consegue respeitar uma hierarquia, um tempo, você consegue se organizar entre as coisas programadas e você consegue cuidar dele, dar realmente a devida atenção, carinho, educação que ela precisa? Ou tipo, não, sua vida vira um nada sei lá, durante os 7 primeiros anos e só depois que ele vai para a escola que realmente você consegue ter um controle sobre a sua vida, sobre a sua agenda? Eu acho que o começo ele é bem difícil porque você não, por mais que você se preparou e tudo mais, você não consegue ter um ritmo. O ritmo quem dá é a criança, de alguma forma. Porque, assim, você vai falar, a hora que eu não vou fazer. Você até consegue trabalhar um pouquinho a parte do sono da criança, você consegue ir equilibrando, mas de certa forma ela vai dormir a hora que ela quer, vai acordar a hora que quer, vai ter. Você vai ficar ali pelo menos os 3 primeiros meses muito de forma reativa, entendeu? Eu, pelo menos, não sei se a Gabi conseguiu ser uma mãe mais ativa, de conseguir impor o ritmo e tal.
mas os 3 primeiros meses é bem difícil. Lógico que depois você vai acostumando, você vai vendo, aí você vai trazendo o seu ritmo para a criança, entendeu? E aí ela vai também se acostumando ali, vai gerando os conflitos, né, que normalmente acontecem até entrar num ajuste. Mas eu vou te falar, os 4 primeiros meses que eu lembro que a Andressa estava em casa, né, que ela estava de seguro e eu estava desempregado, porque foi bem a época que eu vim aqui para Rio Preto, que eu cheguei em Rio Preto. Nossa, assim, eu tava jogado no sofá, tipo, parecendo que eu tava chegando numa guerra, entendeu? Morto, cansado, não dormia. Andressa muito menos, porque eu ainda conseguia dormir um pouco à noite, ela não conseguia dormir nada. Então, Nossa. assim, um descontrole geral. É. Até entrar num ritmo mesmo, eu falo que eu fui muito reativo. Nós É, fomos muito reativos. eu acho que ter filhos é bem isso que a Nana falou. Você até consegue começar já a traçar uma nova rotina, né? Porque, assim, primeiro que já é tudo novo, você já não vai conseguir seguir o que era a sua vida antes de um filho chegar. E segundo que é isso, a criança ela é muito instável, principalmente nesses 3 primeiros meses, que eles chamam de esterogestação, ou seja, a criança não sabe nem que ela saiu da barriga. Para ela ainda está lá na barriga, ela está sendo gestada ainda. Eles falam que é uma esterogestação por isso, é uma gestação fora do útero. Que eles falam que o corpo da criança não daria conta, a mãe não daria conta de parir essa criança, que ela só estaria pronta ali com 12 meses mesmo, né, de gestação. Então, esses últimos 3 meses é fora da barriga que ela é gestada. Então, é isso, ela não sabe o que é dia, o que é noite, o que é ela, o que é os outros. Para ela, tudo é ela, né? Não existem outras pessoas, é só ela. E aí é só as necessidades dela, e é isso. Tem vezes que ela dorme, tem crianças que dormem bem desde o início, tem crianças que não, a grande maioria das crianças não dormem. E o dormir bem de uma criança nesses primeiros meses é tipo 4, 5 horas seguidas, no máximo, durante a noite, porque a criança tem uma demanda muito grande de amamentar, de comer, né, de se alimentar ali do leite, materno ou não, a criança vai ter muito essa necessidade nos primeiros meses. Então, ter filhos é um desafio muito grande, assim. Aí, claro, você vai conseguindo já entender um pouco a rotina, você já vai conseguindo ali determinar algumas coisas, tem algumas táticas que, por mais anormal que pareça, né, assim, em alguns casos, mas a criança tem que tirar muitas sonecas nesses primeiros meses de vida, isso que vai fazer com que ela tenha uma noite de sono tranquila e etc. Assim, tem muito conteúdo já que ajuda a gente a fazer isso, mas para mim foi assim, o primeiro ano foi muito difícil, porque tinha essas noites em claro, tinha esses conflitos de emoções, e aí tinha aquela coisa de você querer voltar ao trabalho, mas ao mesmo tempo você se sentir culpada, né, e com medo o tempo todo. A gente tem muito medo nisso, não sei se a paternidade é assim, mas a maternidade a gente tem muito medo da criança desmamar cedo, da criança cair, da criança isso, sabe? Então é um medo ali incontrolável, que é tudo muito reativo mesmo. Você tá ali, a criança fez, você reage, reage. Aí, conforme vai passando o tempo, eu acho que você consegue. Hoje, por exemplo, a gente já tem uma dominação da nossa rotina já muito maior. Então, a gente já consegue, claro, respeitando sempre o tempo da Alice, ainda é o tempo dela, ainda não somos nós que determinamos, ainda é ela que determina tudo isso, né? Mas a gente já sabe, é o horário dela chegar, então ela vai conseguir comer esse horário mais ou menos ela já vai estar dormindo, já vai tomar um banho. Essa previsibilidade também ajuda bastante a criança, né? Então ela já saber que ela vai sair da escolinha, vai chegar em casa, vai brincar, vai tomar banho e vai dormir. Então, né, isso daí tudo já contribui ali para a rotina da criança. Então, eu acho que ao passar do tempo, né, conforme você vai se adaptando àquilo tudo e se conformando também, porque eu vejo que muitos pais têm esse inconformismo com a maternidade ali, com a paternidade, né? Que é a criança que manda agora. Não é bem a criança que manda agora, é você que se adaptou à rotina de um ser que está precisando de você. E isso também é bom para a gente, né? Conforme você tem uma rotina, você consegue administrar muito melhor o trabalho, o tempo e tudo mais. Então, eu percebo que agora a gente consegue mais isso. Então, tipo, depois aqui em casa, depois das 8, 8h30 da noite, é por nossa conta total, assim, em tese, né? Aí a gente consegue estudar o que a gente quer estudar, às vezes assistir um filme, às vezes sair para fazer alguma coisa, ou às vezes até atender um cliente. Eu também, às vezes, atendo cliente à noite, que é um horário que as pessoas gostam. Então, aí é um horário que funciona para a gente, porque a Alice já foi dormir e já tá tudo tranquilo. Agora a gente tem uma noite inteira aí de sono dela, né? Raras exceções. E aí eu acho que a gente consegue ter muito mais controle sobre a rotina e sobre o tempo aí, organizar esse tempo.
Interessante essa visão. Engraçado que eu estava pensando em outras visões assim bem malucas, que é o seguinte: na época de pandemia foi um pega para capar, né? Todo mundo vivia uma rotina, de repente todo mundo preso dentro de casa, e aí começou as tretas entre casais, que tipo assim, você não podia muito o que fazer, você tinha que arranjar grana, e começou a ter esses embates de ideias, e surgiam alguns movimentos, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, né? De que melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Aí começou aquele divórcio atrás de divórcio. Talvez é uma sensação de que as pessoas teriam mais controle sobre a própria vida, sobre o seu psicológico. Eles perceberam que aquele convívio era muito de tá acostumado com isso, mas realmente não estava mais feliz naquilo, e foi a gota d'água, a pressão foi tão forte na pandemia, você tinha que conviver com a pessoa o dia inteiro ali, e aí, será que existe essa visão de que se eu for uma pessoa independente na vida, eu terei total controle sobre a minha agenda e sobre a minha vida? Isso é, de certa forma, correto, saudável, é produtivo? Você focar apenas em querer alcançar um objetivo, seja financeiro, normalmente vai ser financeiro ou de carreira, quero ser o presidente da empresa e vou abdicar de filhos, de relacionamento, de amizade, a pessoa vive aquilo ali, estuda, 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 se mata só para aquilo. Será que existe algum exemplo de sucesso de alguém que conseguiu isso sem ter um companheiro, sem ter família, sem ter amigos em volta, para focar num objetivo de prosperidade financeira e de carreira? Eu acho que é um pouco ilusório. Assim, eu acho que sim, é possível, né? Como tudo é possível, né? Na vida tudo é possível. Igual eu sou programador, então, tipo, não, dá para fazer isso? Dá. Programando dá, sim, dá para fazer qualquer Pode coisa. demorar, mas dá. Dá. Tipo, eu só não tô conseguindo ir para a Lua de bicicleta. O resto, a gente dá um jeito. Tá? Mas uma das coisas que você estava comentando um pouquinho antes, assim, da pandemia e a questão dos casais, e assim, uma das coisas que eu acho que acontece muito é que, falando de longo prazo, assim, projetos de longo prazo, né, objetivos, né, eu vejo muito que os casais têm essa dificuldade de fazer um planejamento de objetivos em comuns, conseguir trazer um objetivo forte para os dois, né, que não seja o projeto filhos, entendeu? Porque aí já começa por aí talvez a resposta sua, porque assim se você não tem um projeto de ter filhos, se para você não é interessante ter filhos, então se relacionar talvez possa ser um interesse seu. Só que assim, isso tem que estar bem claro com a outra pessoa também, de que, ó, eu não tenho um projeto de ter filhos, entendeu? Porque talvez, tipo, vocês não vão ter um objetivo em comum e isso vai acabar fazendo movimentos para lugares opostos. Então, e o que eu vejo muito é que as pessoas elas não conversam sobre isso, sabe? Tipo assim, vou me relacionar com outra pessoa. Beleza, rolou uma química, rolou um sexo legal, aconteceu alguma coisa assim, só que assim, e aí? Tipo, qual o seu plano para tua vida? Tipo, ninguém foi lá e trocou uma ideia para ver qual era o plano. Então, assim, falando sobre organização do tempo, tarefas, tal, até chegar nesse pontinho do que tem que ser feito, eu acho que primeiro a gente tem que estar muito embasado com os nossos planos, entendeu? E aí os planos envolvem se você quer casar, se você não quer casar, se você quer levar uma vida sozinho. E aí, indo para a resposta que vou dar para a sua pergunta, eu acho muito possível, sim, uma pessoa focar somente no trabalho, focar somente na parte da carreira, no seu corpo, nas áreas da vida, mas que não envolva relacionamento e ter filhos. Pode, claramente, porque tem muita coisa a ser feita. A gente sabe quanto número de tarefas que a gente tem para executar aí, e facilmente dá para você seguir, e vejo pessoas de sucesso sem ter ido por esse lado. Agora, sucesso assim, sucesso no que ela se dispôs a fazer. Agora, eu acredito que a gente tem um papel tanto social, quanto um papel fisiológico, quanto um papel divino, espiritualmente dizendo,
em constituir uma família e procriar, ter filhos, assim. Então, eu sinto que às vezes as pessoas elas não conseguem entender o seu momento e tipo, falam que não querem ter e tal, mas tem um certo momento que você tem um chamado. E aí pode ser que você vai para cumprir esse chamado que vem de dentro de você, sabe? Sem muita explicação. Eu acho que é um pouco ilusório quando a gente fala que a vida de solteiro é melhor ou mais fácil nesses sentidos, porque tudo na vida tem 2 pesos e 2 medidas. Então, se você falar, não, ser sozinho é mais fácil, porque eu determino meus horários, eu não tenho ninguém para lidar comigo, eu não tenho ninguém para, sei lá, bagunçar a casa, que seja, né? Ou agregar nas tarefas e tudo mais. Tudo bem, só que você também não tem ninguém para dividir. Então, assim, uma louça de uma pessoa e uma louça de 2 pessoas, você vai ter que lavar ela todos os dias, seja uma louça de uma pessoa só. Só que é só você que vai lavar. A roupa é só sua, você suja pouco, mas é só você que vai lavar. Então, tudo bem, vou contratar alguém para fazer isso. Que daria certo também se você tivesse outra pessoa e às vezes teria mais fácil. Então, assim, tudo na vida tem os 2 pesos e as 2 medidas. Eu acho que como quando a gente está sozinho, e geralmente as pessoas que falam isso, né, que querem essa vida solitária, é porque passaram por traumas anteriores. Ninguém vai te falar assim, não, a vida de solteiro é mais fácil porque eu via do meu vizinho e eu vi o que ele sofreu. Não. É porque a pessoa mesmo passou por problemas em relacionamentos ou porque os pais passaram por problemas em relacionamentos e a pessoa não quer aquilo para ela. Ninguém quer viver sozinho sem antes ter vivido um trauma. Então, aí a pessoa foca só no que há de ruim na vida 2, né, na vida em família, e aí não quer trazer o que é de ruim para a vida dela. Só que, consequentemente, ela também não traz o que é de bom. Eu acho que, assim como o Nano, eu também, essa é uma crença pessoal minha, eu acho que, não só pessoal minha, assim, né, mas é uma crença com base em tudo que eu estudo, que eu leio, que eu né, assim, sei a respeito, nós somos pessoas que não fomos feitas para serem sozinhas. A gente biologicamente, espiritualmente, fisiologicamente, socialmente falando, nós temos essa demanda interna de procurar pares, né, de procurar ali um companheiro para a vida e de... como é que fala? Procriar projetos juntos, eu vou dizer. Eu não falo só na questão de ter filhos, mas de você conseguir em conjunto produzir algo, sabe? Eu acho que a gente tem muito essa necessidade. Na grande maioria das vezes são filhos, né? A gente chega naquele momento que o amor expande, você vai ter filhos, ou às vezes eu conheço muitas pessoas que não tiveram filhos, mas que produzem tanto para a sociedade quanto um filho, entendeu? Então tem bons projetos juntos, fazem até projetos, como é que fala? Sociais, né? Alguma coisa assim. Então, eu acredito nisso. Eu acho que a organização de tempo, de tarefa, de vida, de projetos de vida, tudo fica mais fácil quando você tem alguém junto. Só que, claro, gente, quando você tem alguém junto que tá junto. Não é só ter alguém, não é? Porque eu falo isso. Aí, igual a Nana falou, aí você, nossa, conheceu aquele cara lá na balada, o cara é lindo, cheiroso, maravilhoso. Vocês, nossa, deu super certo, o beijo encaixou, foi pra cama, foi sensacional. Uhul, nossa, tudo a ver. Aí você é uma pessoa que gosta, sei lá, de praia, de ler, de estudar e de trabalhar. O cara é, sei lá, um funkeiro que não tá nem aí para nada, que um dia vive de bico, porque para ele a vida é essa, é fazer um bico de manhã para pagar a balada dele à noite. Então não adianta você falar para mim que, nossa, não deu certo. Ai, cara, claro que não deu certo. Vocês não tiveram o mínimo ali para combinar, não falava. É a mesma coisa que querer se relacionar com alguém que fala, sei lá, alemão. Você não consegue nem falar a mesma língua que o cara. Como é que você quer que dá certo? Entendeu? Você vai contratar um tradutor, um intérprete o tempo inteiro para o teu relacionamento, entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam começar a entender. A vida 2, ela é ótima, ela é maravilhosa. Quando você realmente tem uma vida 2. Não quando você tem uma vida 1 que carrega o outro, né? Que é o que a gente vê muitas vezes nos relacionamentos. Então, isso, nossa, é muito próspero, é muito bom, te faz refletir. Quantas vezes eu estava, às vezes, num problema que eu nem sabia que eu estava, numa situação que eu estava
sei lá, vivendo uma dor ali, que o Lucas vem e dá um insight, sabe? No momento de, mas será que você tá fazendo isso desse jeito? Será que você puta, nossa, olha, outra visão, outra maneira. E às vezes até mesmo essa dica de tipo assim, por que você não faz assim? O Lucas é muito desse, por que você não faz assim? Eu vi o fulano faz desse jeito, ou eu faço desse jeito e dá certo. Então, até mesmo para essa organização de tempo, de projetos, tudo, eu acho a vida 2 muito válida. Mas você tem que realmente escolher quem está aí do seu lado, né? Não tem jeito. Isso daí não tem milagre. A pessoa achar que vai dominar o tempo, querendo se livrar de, entre aspas, empecilhos, seria um auto-engano, né? Você pode ter organização de tarefa bem claro, mas vai estar limitado. Você vai estar fugindo de um problema, né? Você vai estar simplificando a sua vida, você vai passar, tipo, a sensação que dá, né, que a gente, analisando essas conversas, esses relatos, é que você talvez conseguiria viver os 100 anos de uma forma tranquila do seu jeito, só que ia ficar faltando alguma coisa. Sempre vai ficar uma sensação de incompletude, porque você está fugindo de algum problema e não realmente resolvendo querer crescer como ser humano, como indivíduo nessa existência, né? Com certeza, com certeza. Basicamente, a gente vai estar fugindo muitas vezes de alguma coisa, né? E a gente não tendo entendimento. Eu comento muito isso, que às vezes a gente não tem o entendimento do porquê que a gente está aqui, né? Assim, né? Da onde a gente veio, né? Tem muitas questões filosóficas aí que a gente não dá conta de responder. Então, ali já é um vazio muito grande. Agora, se a gente for criando novos vazios assim, que a gente não consegue que a gente vai ficar buscando eles ou fugindo deles, né? Tipo, então, assim, isso vai nos incomodar muito, muito mesmo. E aí coisas que vai te bagunçar, vai bagunçar mais ainda, vai tirar a sua organização e vai também te sabotar nos seus objetivos, porque às vezes os seus objetivos eles vão estar vazios, né? Eles vão ser vazios. Então, eu vejo um pouco desse lado. Então, comentando assim, trazendo ainda mais o ponto de quando você consegue ter um objetivo em comum com uma outra pessoa, não é só ter um formato de vida em comum, porque às vezes você tem um formato de vida muito parecido com a outra pessoa, tal, até mais ajustado, né? Não precisa ser o extremo igual a Gabi falou. Só que tendo um perfil parecido ainda não quer dizer que você tenha os objetivos semelhantes. Eu, por exemplo, eu não tenho o sonho de ter uma casa própria. Minha esposa tem. Aí, tipo, isso já pode ser uma coisa, uma coisa que dá problemas, entendeu? Uma pessoa tem um objetivo, outra pessoa tem outro. E aí, como que vocês vão casar esses sonhos? Expectativas. E principalmente quando o objetivo envolve o financeiro, né? Ainda mais assim, de comprar uma casa, por exemplo. Aí, não, ela quer gastar tudo em viagem e você quer comprar uma casa própria. Como é que vocês vão chegar nesse meio termo? Eu quero ter uma BMW. Ela não, ela não quer ter carro. Isso. Exemplo. Assim, são coisas conflitantes que aí vai ter que ser determinado bem o quão possível é vocês conviverem com esses objetivos diferentes. Sim. Vai determinar, tipo, o que vai ser feito, né? Quem vai ceder, porque às vezes alguém vai ter que ceder. Ou vai ter que chegar no meio do caminho ali dos dois objetivos, né? Só que, assim, não entender o objetivo do outro vai ficar muito naquela bola de cristal de querer ficar acertando, adivinhando o que a outra pessoa está querendo da vida. E aí, muitas vezes, a gente vai ter discussões do casal por conta desses objetivos, porque não estão claros. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais, assim, vazia, porque, o que eu estou fazendo todos os dias aqui, que eu não estou fazendo o que eu quero? E às vezes, quando você vai perguntar, mas o que você quer? E às vezes a gente não sabe também. Aí mora o grande problema.
Tem uma fábula que eu acho muito legal dessa questão, assim, de não da falta de comunicação, né, entre os casais. É uma fábula que eu acho muito bacana. Na verdade, nem sei se é uma fábula, se é uma história real mesmo, mas, assim, é uma história que eu acho muito bacana, que é a história da tampinha do pão, sabe? Aquela tampinha do pão, né? Tem gente que odeia a tampinha do pão e tem gente que ama a tampinha do pão, né? E na história desse casal, o cara amava comer a tampinha do pão, mas ele deixava a tampinha do pão para a esposa, como um ato de carinho, de prova de amor para ela, porque, né, era a coisa mais gostosa do mundo, era a tampinha do pão, e ele passou uma vida inteira deixando a tampinha do pão para a pessoa. E aí, um belo dia, beleza, ele morre lá, e aí acontece a história da tampinha do pão, e a mulher não come a tampinha do pão, e aí questionam ela, né? Fala, nossa, mas, né, por que você não vai comer, né, uma coisa que você adora? Ela falou assim, não, na verdade, eu nunca gostei da tampinha do pão. Eu odiava a tampinha do pão. Mas como ele me dava a tampinha do pão né, em ato de carinho, eu comia por causa dele, para não fazer desfeita. Ou seja, ela passou a vida inteira comendo uma coisa que ela não gosta, o cara passou a vida inteira abrindo mão de comer uma coisa que ele gosta, porque eles não se comunicaram. Porque ela não chegou para ele e falou, eu não gosto da tampinha do pão. E ele, porra, eu amo a tampinha do pão. Olha que perfeito que ia ser. Olha só que interessante, né? Então eles passaram a vida inteira dessa coisa romântica de, como ato de amor eu como algo que eu não gosto, como ato de amor eu abro mão de uma coisa que eu não gosto. Só que eles poderiam estar 1000 vezes mais felizes se eles tivessem se comunicado e sabido, né, exatamente o que cada um ali gosta, o que cada um, né, queria, pretendia, etc. E eu acho essa história muito interessante, porque traz essa reflexão. Casa completamente com isso que eu estou falando, porque a gente precisa, assim, para dar certo as coisas, já é muito difícil, assim, nada é fácil, nada é tão facinho assim, abrir um negócio, vamos abrir um negócio, fazer o negócio dar certo é muito difícil, exemplo, sabe? Uhum. Se tiver... Aí não conversa direito, é o que a gente já tinha falado outra vez. Eu quero empreender, mas a outra pessoa quer que eu seja quer que eu seja funcionário de uma empresa. E aí vai ser aquela coisa, um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. E assim, vai ser impossível dar certo. E aí é tudo uma questão de comunicação, é tudo uma questão de sentar, alinhar quais são as vontades que cada um tem, para que tipo não tenha surpresa, né? Para que eu não esteja comendo a tampinha do pão, obrigado, ou que eu esteja cedendo alguma coisa que eu, assim, que para você não faz sentido nenhum. Exato. Talvez algum dos segredos que a gente poderia dizer aqui, que se você quer dominar o tempo, se você quer organizar uma tarefa, um objetivo, seja de curto prazo ou longo prazo, comece a alinhar dentro de você o que você quer, exponha para a pessoa que você convive, olha, eu tenho interesse de fazer isso, isso e isso, teoricamente eu preciso de tanto tempo para fazer isso, isso e isso, deveria ser ordenado talvez na minha vida, assim, assim, assado. Vai de encontro a você? E aí a pessoa começa a organizar, isso aqui não vai dar para fazer porque você precisa buscar a criança. Não, mas eu preciso fazer a comida aqui, você me ajuda? Então a gente é em curto tempo. Aprender a comunicar com a outra pessoa, isso aí vai envolver não só no relacionamento, mas no seu trabalho, com seus amigos, com seu filho. Você tem objetivos, eles terão o deles, e você precisa fazer esse casamento de agendas, que nunca vai ser perfeito, mas pelo menos esses atritos de falta de comunicação, tanto com o externo como no seu interno, vão ser mais clarificados, né? Então pode ser uma forma de você conseguir tentar dosar essa turma toda, né? Até igual falando, até o meu Trello que eu estou fazendo, eu já estou adicionando a Andressa, né? Eu falei assim, as próximas demandas eu quero via Trello, tá? Profissionalizando o relacionamento. É uma brincadeira que eu fiz com ela, porque é uma coisa interessante isso, porque beleza, a gente está falando aqui, eu preciso organizar minhas coisas, eu estou totalmente desorganizado. Aí você vai ver a pessoa totalmente organizada, tem tudo que vai ser feito, já tudo bonitinho, tudo mapeado, não sei o quê. E aí, tipo, você é um estorvo na vida dela.
Tipo, cadê essa Exatamente. organização, entendeu? Você tava se travando e travando a outra pessoa. Mas eu acho essa ideia sua bem interessante, Ana, principalmente se for possível compartilhar, porque muitas vezes a gente não tem a noção da demanda da outra pessoa. Você está tão habituado que a outra pessoa que faz o serviço de casa, por exemplo, né, ou sei lá, que faz as compras no mercado, ou que abastece o carro, ou qualquer coisa nesse sentido. Você está tão acostumado a não fazer aquela atividade que você já nem dá valor para aquela atividade. Eu percebo muito isso, assim, o meu dia, ele é ocupado por pequenas atividades ou pequenas preocupações, né, que eu tenho que ali me preocupar, me antecipar, me organizar, que muitas vezes o Lucas não enxerga, porque já tá, para mim é tão automático já fazer aquilo, e aí ele só tem o negócio pronto, que para ele também, às vezes ele não tem essa dimensão, então às vezes chega no final do dia, né, que ainda mais aqui no nosso caso, que às vezes ele sai para trabalhar, né, eu fico em casa, e aí chega lá no final do dia, pô, ele saiu de moto, enfrentou frio, enfrentou chuva, enfrentou trânsito, voltou cansado, reunião atrás de reunião, chefe enchendo o saco, cobrança, etc, etc. E daí ele chega em casa, né? Para mim, que em tese fiquei em casa, ainda não atendi muitos clientes, que ele já sabe que eu não tenho essa demanda de clientes, de tantos clientes ao longo do dia. E aí, tipo assim, nossa, por que você tá cansada, né? Só que aí é a roupa que tá organizada, é a comida, é o mercado que foi feito, um carro que está abastecido, é o médico da criança que foi marcado, é a aulinha X que está organizada, faltou isso para a escolinha, eu já fui lá e comprei. Então, assim, são pequenas atividades ali que a gente faz ao longo do dia, e muitas vezes que são só mentais, que cansam a gente, né, e demandam muito mais tempo do que só ir para o trabalho e voltar, né? Assim, só eu digo, né, entre aspas, ir para o trabalho e voltar, entendeu? Que às vezes, se você for enquadrar, é uma preocupação só, né? Não são 500. Não, e o bom de colocar essas tarefas também é que, assim, de certa forma, compartilhar, porque talvez, assim, e até, se possível, colocar o valor que você coloca nela, assim, o valor que eu digo no sentido de, você gosta de fazer isso aqui? Tipo assim, putz, não, isso aqui eu faço, mas eu faço empurrado. Na força do ódio. Na força do ódio, e tipo, tem aqueles cartãozinhos que você não quer nem puxar ele, sabe? Né? Fala, não, eu não quero fazer isso, sabe? Eu não quero fazer isso. E é legal de você ter esse olhar, porque você consegue ver exatamente aquilo que você está fazendo e você não está gostando de fazer. Sim. E aí você pode estar oferecendo para outra pessoa. Você fala assim, ó, tudo bem, eu odeio fazer, mas você poderia estar me ajudando a fazer isso aqui? Isso, porque se você me ajudar com isso, você vai me dar um alívio tão grande que, nossa, todas as outras tarefas para mim é muito tranquilo. Me mostra as suas tarefas que eu pego umas duas suas. Umas duas, por né? 5 suas. Por 5 suas, exato. Caso você quiser trocar, eu troco, sabe? Porque essa eu odeio com força de fazer. Eu pego muito aqui no pé do Lucas em relação às atividades, as coisas que têm que ser feitas em relação à Alice. Porque eu falo assim, eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de organizar a roupinha dela, as coisinhas para a escolinha, para aula, tal. Só que eu falo assim, ele precisa saber fazer. Porque eu gostaria de um dia falar assim, ó, hoje eu não vou levar a Alice para a escola, você pode levar? E ele saber exatamente o que tem que fazer. Porque já aconteceu que algumas vezes, tipo, eu tenho uma noite muito difícil, ou aconteceu alguma coisa, eu não dormi bem, aí você não quer levantar, você fala, pô, você leva a Alice para a escola? Ah, mas qual que é o endereço da escola? Ah, o que eu tenho que levar? O que tem que pôr na mochila? O que tem... Pô, então levanta e faço, sabe? Tipo, era para eu descansar mais, não era para você só para ficar deitada na cama e você me perguntando, entendeu? Então também tem essa questão de, tipo assim, da pessoa saber o que ela tem que fazer, né? Porque arrumar a bolsa da Alice não é catar a bolsa e levar. É colocar 2 trocas disso, 2 trocas daquilo, a chupeta, não sei o que lá, não sei o que, né? Então, assim, às vezes até esses esmiuçar a tarefa colaboraria com todo mundo no sentido de, olha, hoje eu não tô legal, não vou fazer, ou sei lá, você pode fazer hoje por mim, ou às vezes até partir dele, né? Pô, você não teve uma noite boa, deixa que eu hoje levo, acordei cedo, disposto, vou fazer, né? Então eu acho que isso também ajuda bastante nessas organizações aí do dia a dia. Tem coisas que não dá, tem coisas que não dá pro outro pegar, né? Tem coisa que não dá. Não dá para eu ir lá trabalhar no lugar do Lucas. Eu tava discutindo isso no final de semana. Eu tava me lembrando de uma história. Eu falei, ó, minha situação é a seguinte, tava falando com a minha namorada. Porque antigamente eu trabalhava das 9 às 19, eu fazia academia no horário do almoço, eu tinha faculdade à noite, eu tinha outro relacionamento no final de semana, tipo, toda a minha agenda era ocupada. Eu tinha que dominar o tempo porque era tudo cravado.
a sensação que eu tinha é que eu performava muito mais naquela época do que agora, que eu sou dono do meu próprio tempo, que eu posso agendar o paciente na hora que eu quero, eu posso ir na academia a hora que eu quero, eu posso estudar do jeito que eu quero, o que eu quiser. Então, eu estou tendo uma liberdade de poder montar esse tempo, essas tarefas, esses objetivos, e existe trava, porque eu não estava acostumado com a liberdade, eu estava acostumado a ser cerceado por bater cartão. Tem que estar lá na lista de presença da faculdade, tem que estar na academia lá marcando a presença, tem que estar batendo ponto na empresa, então era fácil de se organizar isso, mesmo que você não tivesse assim, talvez satisfeito, controlado, era fácil de ter alguém delegando a obrigação do tempo. E Mandando em você, né? agora que eu sou o Mas aí próprio dono fazia de mim virar um mesmo, né? você SA, igual a Lucilena Então, aí que me deu naquele esse insight. porque ela fala bastante dessa parte no livro, né? A Guerra da Arte, né? Tipo, acho que é a Guerra da Arte o nome do livro. E ela é do Steve Pressfield. E ele fala sobre que ele se torna um profissional. E como que ele se torna um profissional? Ele cria o Você SA, que é assim, ele é um escritor, ele escreveu diversos livros, tal, e ele, tipo, roteiros de filme também, e ele, tipo, se colocava como uma empresa. Ele, assim, não tinha patrão, não tinha nada, mas ele fazia reunião de pauta toda segunda-feira com ele mesmo, sabe, aquela coisa. Ele tinha que cumprir certos cronogramas ali durante a semana, e ele se cobrava, tipo assim, ele colocava-se nos papéis, tipo assim, ó, você não entregou, isso não ficou bom, isso, tipo, como se fosse um patrão avaliando tudo que ele fez. Sim. Então, assim, eu achei uma prática interessante, porque talvez a gente goste de ser gerenciado, e a gente, para ter esse autogerenciamento, é necessário organização, é necessário organizar o tempo, ter tarefas bem estipuladas, e tudo isso baseado dentro de um projeto, de um plano, de um objetivo que você quer chegar. Então, assim, fica rodando às vezes nos mesmos itens aqui, mas é porque é isso. Você tem que ter um propósito para poder gerar suas tarefas. Ou senão, vão vir, ou quando você não tinha propósito, de alguma forma você estava preso numa rotina que tinha o propósito dela, entendeu? Sim, é. Eu acho que para além da gente gostar de ser gerenciado aí, eu acho que a gente foi condicionado a vida inteira a ser gerenciado. Então, ali até você chegar nos seus 18 anos, mais até, né? Seus pais e a escola e os professores que mandam em você. Então, assim, você dificilmente faz o que você quer, você não tem liberdade para escolher e às vezes até para sopesar, como é que fala, causa e efeito, né? Causa e consequência ali, você só tem que fazer, não interessa, tem que estudar matemática. Porra, mas eu odeio, não interessa, tem que fazer, tem que estudar, tem que tirar nota, tem que vir aqui tal dia fazer a prova e tal. Sabe, assim, então você foi a sua vida inteira, e vamos pôr aí 25 anos, até você se formar na faculdade, você foi 25 anos mandado. Alguém mandou em você, alguém te obrigou a fazer coisas que você não estava afim, né? E forçou, às vezes, uma barra, uma coisa, estudar coisas que você não gosta. E aí, de repente, beleza, você saiu da faculdade, você vai para a vida adulta e tá, e agora? Ô mãe, o que eu devo fazer, né? Ô pai, para onde eu vou, né? Cadê aquele professor falando, ó, você tem que fazer tantas atividades por dia, tem que, sei lá, prestar atenção na aula, escrevendo, sabe? Então a gente fica mesmo, como a gente não teve liberdade ao longo da vida, você fica tipo, tá, e agora? O que eu faço com essa liberdade? Eu já me peguei várias vezes, até na academia mesmo, assim, sei lá, tô lá numa aula chata pra caralho, sabe, assim, que eu não tô gostando do professor, por exemplo, ou não tô vendo resultado na aula, e eu, ai, nossa senhora, essa aula não acaba nunca, e eu, mas por que eu tô aqui? Tipo, eu tô pagando, eu tô gastando meu tempo num negócio que eu não tô vendo resultado, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, tchau, cara, não, vou fazer outra aula, vou fazer outra atividade, né? Então a gente tá tão condicionado ali a ser obrigado a fazer as coisas que às vezes a gente até esquece de se questionar se aquilo realmente é válido e é o que a gente queria estar fazendo, né? Podemos nos destravar, né? Mas acho que o interessante é de
começando a fazer apanhados do que a gente disse, né? Que é Uhum. importante, então, você aceitar que agora você tem essa responsabilidade de cuidar de si próprio e das pessoas ao seu redor. Então é importante que você seja 100% sincero com isso, né? Que você tenha métricas, como o Guilherme apresentou, que por mais que seja chato, controle a sua vida, tome o domínio da sua vida. Faça essa parte meio chatinha de, pô, não, vou pegar uma agenda aqui, ó, minha agenda é essa daqui, alinha com a sua família, então vamos lá, vamos fazer ela ser seguida, se cobre por isso também, falou, não, eu preciso ter os desafios, micro desafios, micro resultados, porque aí você vai conseguindo transformar aquilo ali quase de uma forma orgânica, e você aceita aquilo e você vai realmente conseguir realizar esses feitos de longo prazo. Que se a gente ficar vivendo só o agora, a gente só vai, tipo, pagar conta, vai viajar uma vez por ano e tá tudo bem. Pra maioria das Se pessoas tá viajar, tudo né? bem, né? Se viajar, e aí Se você não se tá satisfeito com organiza. aquilo ali, você vive bem, tipo, na hora que terminar, talvez na hora que você for morrer, você vai falar, não, eu fiz tudo que eu queria. Talvez não, porque você não quis enfrentar esses desconfortos que é viver. Então, acho que um dos Sim. primeiros passos para organizar o tempo é falar, não, reconheça o valor do tempo que você tem na Terra, que aí você vai Uhum. conseguindo trazer mais valor para aquelas atividades que você acha chato. Ah, é ruim ser controlado, se controlar, ser o dono de si mesmo, né, o próprio chefe, mas acho que Uhum. vai ser libertador no segundo ponto, talvez, né? Talvez eu olhar para o outro lado também, de quando você não faz esse tipo de coisa, os impactos que geram, né? Tipo, Sim. você ser bagunçado. Vamos supor, você já não organizou, você não organiza a tua mesa já é uma bagunça. Tua casa é uma bagunça. Tipo, você vai se tornando cada vez mais improdutivo, porque Uhum. você perde muito tempo para achar as coisas, você perde tempo para fazer o que precisa ser feito. Tipo, fica com aquele peso emocional do tempo todo tá olhando para bagunça. Então ser bagunçado de alguma forma já te gera problemas. E aí essa bagunça vai se estendendo, né? Então você imagina se você tem o tempo bagunçado, você passa um dia e aí teu dia você fala assim, nossa, eu não fiz nada. Aí você passa um outro dia, putz, eu não fiz nada, mas de novo, nossa, eu não tô fazendo nada. E aí começa a vir um processo depressivo até, um Sim. processo de que tipo, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu já tenho 35 anos e, cara, não alcancei os resultados que eu tinha quando quando eu era moleque, eu pensava que eu ia ser bilionário e não fui. Eu achei que eu ia fazer isso e não fiz. Eu achei que e aí assim, eu acho que também tem que olhar para esse outro ponto, sabe? Do quanto que não fazer as coisas vão gerar impactos e vão gerar impactos negativos. Sim. E assim, não é. Talvez a gente teve esse lado que vocês falaram muito de ser gerenciado, para até a gente ter um pouco dessa, assim, não, o treinamento foi um pouco esse, de achando que, não, ó, aprende a ser gerenciado, porque depois, quando você tiver, você vai se gerenciar bem e tal, mas não, eu acho que a maioria não consegue, pega uma versão desse tipo de gerenciamento, todo mundo não gosta nem de ser mandado por ninguém, vem com aquela raiva de Sim. alguém pede alguma coisa para vocês, fala, não vou fazer não, porque eu não sou seu empregado, não sou, É, sabe, aquela coisa assim. Então, indo mais calmamente falando aqui, eu acho que a gente tem que olhar bastante para esse outro lado, porque as falhas e os buracos que a gente entra acontecem muito por essas falhas e por deixar tudo bagunçado. sim, com certeza. E eu acho muito interessante a gente revisitar isso mesmo. Não sei se vocês já ouviram ou já tiveram essa sensação, que você até ia fazer alguma coisa, mas aí alguém mandou você fazer, você falou, não, agora também não vou fazer, só o que me mandaram. Birras. Porque a gente precisa entender isso. As pessoas mandam a gente fazer, elas não muitas vezes não nos ensinam o porquê, né? Não nos ensinam as consequências de fazer ou não fazer aquilo. É só aquela coisa mandar, e aí a hora que você chega na vida adulta, você fala, não, agora eu só vou fazer o que eu quero.
E aí, na nossa ilusão, fazer o que a gente quer é só fazer coisas prazerosas, é só fazer coisas, poxa, que eu gosto, que vai me dar prazer. Gerou uma dopamina, tô querendo. Isso, e a questão não é essa. Quando você vai olhar uma pessoa que teve sucesso na vida, que conquistou as coisas, que empreendeu, que cresceu o empreendimento, você vai ver que ela fez pequenas coisas que ela não gostava tanto assim, ou que muitas vezes até ela não gostava nada, mas que tudo aquilo levava para um objetivo ou teria uma consequência grave se não fosse feito. Então, é isso que a gente tinha que ser sido ensinado ao longo da vida, que para fazer o que a gente realmente quer, para ter sucesso no que a gente quer e felicidade no que a gente está fazendo, a gente vai fazer pequenas coisas que vão nos levar para um objetivo maior. E tudo bem, você vai agora escolher as consequências disso. Então, você quer viver só o dia de hoje? Você acha que você não tem planejamento, não tem por que planejar, não tem por que juntar dinheiro, não tem por que... Então tá bom, então viva só o dia de hoje, trabalha lá no seu emprego medíocre, ganha seu salário medíocre e paga suas continhas do dia de hoje e ok. Amanhã vai repetir, vai fazer tudo de novo. Agora, se você quer conquistar coisas maiores, entenda que dentro das coisas que você gosta de fazer, terão pequenas coisas ali que você talvez não goste tanto assim de fazer, mas que são necessárias, gente. É isso, é igual tomar banho no frio, cara. Você pode até hoje não tomar, porque tá muito frio, mas vai ficar 2, 3 dias sem tomar banho. Você tem que tomar banho no frio, não interessa. Você vai feder do mesmo jeito, você vai suar do mesmo jeito, você vai ficar sujo. Então, você tem que tomar banho. Você pode até pular. Ah, eu tomava 2 banhos ao dia, vou tomar um sol. Ou sei lá, até um dia sim, um dia não, que eu já acho muito arriscado. Mas que você tem que fazer, você tem que fazer. Padrão europeu. Existem consequências ruins de não se fazer, entendeu? É sensacional, gente. Alguém que mais complementar algo? Ou o nosso tempo já está dominado? Nosso tempo se esgotou. Teve um Acabou comentário aqui do Luquinha, o Lucas falou assim, ó, fala bem de mim aí, vai. Eu acho que a gente tem que sugerir o vídeo, o olhar do outro para ele. Verdade. Porque eu acho que, assim, não tem que ligar para isso não, Luquinha. Não, tem que... né? É isso aí. Já linkando os vídeos anteriores. Bom, gente, mas é isso aí, galera. Acho que é isso. Acho que a gente trouxe os principais pontos aí sobre organização do tempo. Eu tinha feito um roteiro aqui e a gente cumpriu o roteiro sem precisar conversar sobre ele, então tá ótimo. Bom demais. Que orgulho, que sintonia. Que domínio, né, do tempo. Isso aí, gente, tá vendo? Então tá bom, galera. Uma boa tarde para vocês aí. Para vocês e a gente também. volta amanhã. Até mais. Então. Até. Tchau.